Graça e paz. É um prazer revê-los, amados irmãos. Há alguns anos não havia, né? Irmão Alfredo. Obrigado, irmão. Te ama esse irmão demais. E para nós é motivo e privilégio de pregar a palavra de Deus. Aonde Deus nos mandar, nós estamos indo. E nós estamos no sul do estado de Roraima, numa cidade chamada São João da Baliza. E na BR-210, nós temos o município de São Luís, São João da Baliza, onde nós estamos. E depois dessa nós temos mais uma cidade chamada Caroebe. E depois de Caroebe, é o último município que tem. Aí tem uma comunidade chamada Três Rios, já pegando o rio Trombeta, extremando com Pará. É lá que nós estamos, né? E assumi uma igreja há 2 anos e 6 meses, uma igreja com 36 anos, já também, e nós estamos ali, né, com o propósito de edificar a igreja com a palavra. E nós sofremos um pouco ali quando nós chegamos, né? A ausência dos filhos e dos netos. E isso foi para nós muito dolorido. Eu nunca tinha saído, né? Assim. E antes de nós ir para São João da Baliza, nós tínhamos mais 2 convites para ir. Nós tínhamos para o estado do Pará e também para o estado de São Paulo. Mas Deus nos enviou para aqui mais próximo e mais fácil de chegar também. E também nós sofremos um pouco com o clima. O clima lá não é como aqui. Aqui é quente. Lá para nós é frio. Então, a mulher sofremos um pouco, né, quando nós chegamos logo, mas já estamos quase adaptados com o clima de lá. Um clima bem frio, bem gostoso, uma cidade bem pacata, né? E também a gente temos enfrentado uma questão do preço das coisas. Lá é bem mais caro do que aqui, muito mesmo, né? Aqui, enquanto o quilo do açúcar está 2 e pouco, ou 3, não sei, lá está dando R$6, né? O picadinho, quando nós chegamos lá, comprei de R$40 o quilo, né? Uma outra coisa que ainda não nos adaptamos é que aqui tem muito peixe. Amazonense gosta de peixe. Lá não tem peixe, né? O peixe que tem são um pouco diferentes daqui também. E sempre as pessoas me perguntam como é que é lá. Eu digo, olha, aqui é um lugar legal para se viver. Nós estamos no centro da terra. Esta é a realidade. Água só de torneira, não existe rio, só existe aquele garapézinho pequeno. E então e a gente vai se adaptando, né, conforme aquilo que Deus vai proporcionando para nós. E então nós estamos na Igreja Batista regular e nós estamos já ali há 2 anos e 6 meses. Reconstruímos o templo, o tamanho desse, né, todinho. E quando nós chegamos, o templo estava praticamente caído, né? Lá tem a plataforma assim e degraus. No segundo degrau havia uma escora para não cair, entendeu? E fiz 2 cultos dentro do templo e saímos para o galpão. E nós passamos, acho, mais de 2 meses nesse galpão realizando os cultos, até nós reconstruir todo o templo, do telhado, elétrica, a alvenaria, e nós passamos ali um bom período, mas está bem, graças a Deus, o templo, os irmãos, a igreja, e nós estamos crescendo, né? Nós estamos crescendo. Você sabe que quando você sai de um movimento para outro,
sempre muda alguma coisa. E muitas pessoas me perguntaram assim: o senhor vai mudar o que na igreja? Eu digo: nada. Eu vim ensinar a palavra de Deus. E nós estamos ensinando a palavra de Deus. E é uma igreja muito especial para nós, né? Tem nos abraçado os irmãos carinhosamente, dos mais velhos até os menores. E também a gente vai se acostumando com o costume, né, dos irmãos, linguagem. Então, palavras que a gente usa aqui lá, ninguém se usa. Tive que aprender pelo menos entender o espanhol também, para poder ter alguns irmãos venezuelanos lá na igreja, e a gente já passa a conversar com eles também. Então a gente vai se adaptando conforme aquilo que a gente vai caminhando a cada dia. E Deus tem nos abençoado ali, irmãos, muito, muito grande mesmo. A igreja ela tem se unido mais, se fortalecido. A igreja ela está numa caminhada de crescimento, tanto na questão da qualidade quanto na quantidade. E nós estamos ali, eu e minha esposa. E interessante que no mês de novembro eu passei quase o mês todo em Boa Vista com ela, cuidando dela. E quando agora a igreja me deu as férias, agora ela que está cuidando de mim, né? Em vez de ser férias, cuidar da saúde. Mas tudo bem. No sábado, dia 30, no culto da virada, nós só fizemos pregar a mensagem da palavra de Deus e voltamos para o quarto, porque não aguentava mais. E tive que viajar para cá. E depois nós chegamos aqui no dia 3, e foi só de ladeira abaixo. E chegou ao ponto de não andar, né? Ver também bem pouco, mas estou recuperando aos poucos. E Deus, se quiser, vai dar tudo certo. Nós e temos ainda, né, algumas igrejas que pediu para nós visitarmos, mas essa aqui é a primeira que eu estou visitando. No caso, não me convidaram, mas eu estou aqui, e para mim é uma honra estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Ageu, pelo convite, que realmente para nós é um prazer estar aqui com os irmãos, tá? E não vou demorar muito, só quero que me arranje água, tá? Eu quero nesta noite falar sobre, já cantamos alguns cânticos sobre unidade, qualidade. No contexto, ela nos expressa exatamente o que nós somos. A igreja começa comigo. É dentro desse contexto que eu quero falar nesta noite. A igreja começa comigo. Hoje, pela parte da manhã, nós tivemos uma linda lição que nos trouxe um conhecimento não somente individual, mas dentro do coletivo. E a igreja é isto. A igreja, falando de um contexto geral, ela é individual, tá? Mas falando mais amplo, é o coletivo. É eu e você. Você e eu. É cada um de nós. Precisamos olhar para dentro de nós ou para nós mesmos e nos perguntar: o que eu devo fazer pela minha igreja? Eu quero ela melhor. Eu quero a igreja que ela cresça. Eu quero que a igreja seja mais alegre. São perguntas que nos traz exatamente respostas que muitas das vezes nós não queremos respondê-la. Mas é necessário. Porque tudo, irmãos, não começa com o pastor. Começa com você mesmo. Começa comigo. Fazemos parte desse contexto da igreja. Fazemos parte deste legado a qual Deus tem dado a cada um de nós. Não se chamando individualmente, mas dentro do coletivo, que nós somos a igreja, nós somos o corpo, nós somos alguém especial para Deus, porque Ele tem dado a cada um de nós a liberdade ampla de falar
a liberdade ampla, dizer, obrigado, irmão, a liberdade tão ampla que nos faz a cada dia nos aproximarmos um dos outros. Paulo, escrevendo a sua carta ao 1 Coríntios, capítulo 12, abre as vossas Bíblias para lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o verso 20 e 26, tá? Eu não vou ler, eu quero que o irmão esteja lendo na sua Bíblia, mas eu quero destacar algumas coisas interessantes para nós nesse texto, tá? No versículo 20, ele nos traz exatamente assim: é certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça ao pé, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de espécie honra. Mas o nosso membro nobre não tem necessidade disto. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra naquilo que menos tinham, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Pai Celestial, aqui estamos. Pai, nos capacita e nos dê a iluminação da Tua Palavra na interpretação. Nos ajuda, Deus, nesta noite, a trazer a mensagem a nós, ó Pai, que venha nos edificar. Nos dê, ó Pai, a cada dia o privilégio de falar de Ti. Nos ajuda, Deus, a dê-nos saúde também. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A igreja começa comigo, né? Certa vez, alguém disse que essa frase, se você quer um bom governo, seja um bom cidadão. Essa frase ela é ampla. Se você quer uma boa família, seja um bom pai. Se você quer ser um bom filho, seja obediente aos vossos pais. E sabe, meus amados irmãos, se queremos uma boa igreja, né? Então comecem a pensar em si mesmo. Se você quer uma boa igreja, bem forte, uma igreja bem alicerçada, olhe para dentro de você. Não comece a jogar, né, ao vento palavras, mas olha para dentro de si e se questiona se realmente você está dentro daquilo que você quer. É fácil, muitas das vezes, olhar e dizer, poxa, está faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, não é nas pessoas, é em mim, entendeu? É em mim. Jesus veio morrer pela sua igreja, para que tornasse melhor possível. É isso que nós temos que olhar para dentro da qualidade específica dentro de cada um, para poder então nós olhar para dentro da qualidade e da quantidade específica que compõe a igreja. A igreja, ela compõe de pessoas arrependidas, salvas por Jesus, que têm a sua vida inteiramente para o louvor de Deus. Sabe, meus amados irmãos, isso que Jesus veio fazer o mundo, morrer pela sua igreja. Às vezes as pessoas se confundem e assim, Jesus morreu por todo mundo.
não especificamente. É o que Isaías diz no capítulo 53. Ele veio e morreu por muitos. Esses muitos é a igreja. Quem são elas? Somos nós. Fazemos parte dela. Por isso que Paulo ele começa a descrever dizendo, olha, a igreja ela é composta por vários membros. A igreja ela é composta por várias pessoas. E essas pessoas elas precisam estar exatamente dentro dos seus questionamentos se eu quero uma igreja melhor. Começa comigo, né? Nesta noite, meus amados irmãos, queremos olhar algumas coisas que vão servir para fazer uma igreja melhor. E isto faz com que, hoje o pastor Aigeu estava falando sobre a unidade da igreja, né? O aperfeiçoamento, no capítulo 4 de Efésios, do aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, como que nós vamos chegar a esse aperfeiçoamento? Né? Às vezes nós esperamos por quem? Por ele, pela esposa, pelos filhos. Não, começa a olhar por você mesmo. Eu quero meu pastor melhor, então eu tenho que me esforçar para ser um bom membro. Eu quero uma igreja melhor, então eu começo a olhar e dizer, eu preciso me esforçar mais para que essa igreja seja melhor. Tudo é uma questão, meus irmãos, de querer e poder. Porém, a disposição, estes questionamentos, ele não vai fazer com que, em vez de nós ir para frente, nós começamos a recuar, porque nós não queremos fazer isto, mas queremos que pessoas façam, né? E nesta noite, a igreja começa comigo. Se você quer que a igreja seja melhor, preste atenção nisso aqui. Se você quer que a igreja seja melhor, perceba que você é importante na igreja. Perceba que você é importante na igreja. Perceba que você é importante para Deus. Perceba que você é importante para o pastor, é importante dentro do conjunto dos elementos pela qual a igreja ela compõe de cada um de nós, né? De cada um de nós. E sabe, meus amados irmãos, você deve perceber que você é importante. Não importa o que você pode fazer, mas o que você é. Mas o que você é. Ao longo da caminhada ministerial que nós estamos já há 25 anos, nós temos aprendido muito, nós temos sofrido muito, nós temos regozijado muito. Tudo isso nos leva o quê? Para um melhor aproveito do conhecimento, para viver uma vida agradável, uma vida pela qual Deus ele esteja no centro das nossas vidas para viver a cada dia. Nenhum de nós somos super-heróis. Parece assim, eu me garanto viver melhor cada dia. Não, precisamos, dependemos de Deus para fazermos isto, né? E agora, sabe, meus amados irmãos, que o Senhor te chamou para você fazer a sua parte na sua igreja. Se eu quero a igreja melhor, então perceba essas coisas, que você é importante. Perceba isto, que você é importante, você precisa fazer a sua parte dentro do corpo de Cristo. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. É isso que ele diz, que nós olhamos, falamos, mas muitas das vezes não queremos fazer, não queremos estar disposto a fazer a vontade de Deus. Mas queremos que demais fazem. Mas para essa igreja, ela chegar a esse ponto de melhoria, precisa eu olhar, precisa eu melhorar, precisa eu fazer com que a cada dia a igreja depende de mim, a igreja depende de você, a igreja depende de cada um de nós, individualmente falando. Dentro do coletivo, ela precisa, meus amados, que vocês, nós, precisamos estar mais próximos, mais unidos, mais convictos, na certeza de que o que nós estamos fazendo é para Deus. E a igreja ela vai crescer de um modo específico. Por quê? Porque ela não vai dar a cada dia, irmãos, a capacidade, Deus dará capacidade a cada um de nós para melhorar conforme o que está proposto nas nossas vidas, né? E sabe também, meus amados irmãos, que cada um de nós
temos parte, né, no crescimento da igreja, seja mal ou não. Sim, assim que cada membro do corpo tem uma função específica dentro do corpo, assim também, meus amados irmãos, nós precisamos caminhar, olhar amplo, um olhar mais amplo, um olhar mais cuidadoso, um olhar que nos leva a essa melhoria para a igreja ela possa funcionar inteiramente dentro de uma qualidade específica pela qual Deus vai nos dar essa amplitude de conhecimento dentro da sua vontade. A igreja começa assim. A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós. É isto que nós precisamos perceber, que você é importante, eu sou importante para o crescimento da igreja. A igreja só cresce quando todos estejam inteiramente interessados pelo crescimento, não somente em quantidade, mas sim na qualidade de cada um de nós, né? Na qualidade de cada um de nós. Pensamos na qualidade para pensar na quantidade. Pensamos em algo que vai me beneficiar a mim próprio? Não, mas no coletivo. E isso depende de mim também, né? E isso depende de mim também. E sabe, meus amados irmãos, a função de cada um de nós. No verso 14, versículo 24 de Efésios capítulo 4, todos vamos estar junto, trabalhando junto para esse crescimento. Ele disse, todo o corpo bem ajustado, ela leva ao crescimento, sabe? E agora, veja, Deus te chamou para ajudar a sua igreja a crescer e funcionar. A igreja ela é um órgão vivo, né? É um organismo vivo. Ela precisa desenvolver-se. A igreja ela é um organismo vivo que precisa viver, precisa ser mais sólida, precisa estar mais convicto de ter a certeza que a igreja precisa de mim. Você é importante para a sua igreja, para a minha igreja. Sabe, meus amados irmãos, quando nós olhamos para dentro do corpo da igreja, como disse Paulo aqui, a partir do versículo 20, ele diz que é certo que há muitos membros, mas um só corpo. É isso que eu olho do alto da minha cabeça aos pés. O que eu vejo? Um corpo perfeito. Membros, ok, tá? Mas se um deles está enfermo, meu corpo sofre. No meu caso, do meu rins, né? Meus rins. Eu estou sofrendo do rins. É um membro meu importante. Todo o corpo foi abatido. Todo o corpo foi abatido. A visão, meio surdo aqui, né? E paladar já se foi, sabe? Muitas coisas, o corpo está sofrendo por algo que poderia não sofrer. Da mesma forma, é a igreja. Se eu não estou bem, a igreja não está bem. Se eu estou bem, a igreja está bem, porque nós somos membros um dos outros. O versículo 21, ele diz, olha, o olho não pode dizer, a mão não preciso de ti. Quer dizer, é isto que a Paulo ele traz, essa comunhão do corpo, do ser humano, e faz essa ligação com a igreja. Nós somos vários membros diferentes, mas dependemos um dos outros. Dependemos um dos outros. E isto, a igreja, ela começa comigo dessa forma. Se não for assim, irmãos, algo de errado está na minha vida. Se eu não olhar assim, para a melhoria minha, para a melhoria da minha igreja, algo está de errado comigo. A segunda coisa, que olhando o que Paulo diz aqui, se você quer que a igreja cresça, então você deve fazer a sua parte, você deve fazer algo por ela, né? Você começa a fazer algo por ela. Não espere somente de um, não espere somente de um departamento, não espere somente de uma pessoa, mas esperamos que todos, nós juntos, fazemos com que essa igreja cresça a cada dia. O maior fardo que leva é o pastor da igreja. Não, é o pastor que tem que fazer. Não, é o pastor que é isto. Não, é o pastor que... Tudo depende do pastor. A gente olha nesse segmento.
tudo depende do pastor. Não, meus irmãos, o pastor é simplesmente mais um membro que precisa estar em comum acordo com a igreja e a igreja com seu pastor. Se não for assim, a igreja ela não cresce, né? E sabe que se você quer que a igreja cresça, então você deve fazer a sua parte. Qual é a minha parte dentro da minha igreja? Você ora pelo seu pastor? Você ora pelo departamento? Você ora pela sua igreja? Você ora pelas mensagens do pastor que está próximo à mensagem dele? Você ora pelos estudos que ele tem a fazer? Você ora pela saúde dele? Sabe, irmãos, o pastor ele é apenas um elemento que está dentro do corpo de Cristo para ajudar. Para ajudar. Certa vez, eu disse para alguém assim: o pastor, ele é um homem qualquer. Ele sente dor. Ele tem sentimento. O pastor, ele tem fome. O pastor, ele tem a mesma coisa como qualquer um outro homem. A gente não é super-herói, tá? Às vezes a gente vai até o ponto que o corpo aguenta. Depois que o corpo não aguenta, a gente cai também, tá? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Venho sentindo, sofrendo, mas chegou o ponto que eu não aguentei mais e desabei, tá? Mas isto faz com que eu devo olhar para dentro da minha igreja, para dentro do corpo de Cristo, que nós somos vários membros, mas nós precisamos do maior ao menor, do maior ao menor. O versículo 22, ele diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São necessários. E sabe que muitas das vezes nós não damos devido atenção para aquele que muitas das vezes a gente deixa ir lá no cantinho, tá? Lá no cantinho. Mas é ele que está de joelho no chão, orando por todos. Eu olho aqui para o auditório e sinto a falta, a ausência de uma grande mulher chamada Hilda. E quando eu chegava na casa dela, se eu não visitasse ela, era a primeira coisa que ela puxava a minha orelha. E então ela dizia assim: pastor, não esqueça, eu sou membro da igreja, eu oro pela minha igreja. Isso para mim era tudo. Saber que uma simples mulher, mas tinha uma grande atitude: orar pela sua igreja e orar pelo seu pastor. A mesma coisa, irmão, se você quer que a igreja cresça, então faça a sua parte por ela. Não espere somente de alguém, mas você levanta e começa a fazer a sua parte. Você pode ser amável, né? Pronto para ajudar um ao outro. Ambos crescem junto. Muitas das vezes a gente pensa assim: deixa o pastor fazer a parte dele, tá? Mas sabe, irmão, só ele não vai levar a lugar nenhum. É com a ajuda de vocês, é com a ajuda de um e do outro, é que faz isto. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, tá? É isso que ele diz lá. Então, como cristão, precisamos aprender a não só perguntar: o que posso fazer pela minha igreja? Mas, o que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer por ela? Você, irmão, pode ajudar a igreja a edificar-se, em vez de criticar que ele está tentando fazê-lo. Começa a fazer também. Começa a olhar para si. Começa a perguntar e responder para você mesmo. Não deixe nenhuma pergunta sua sem resposta. Porque todas as nossas perguntas, ela tem uma resposta. Biblicamente,
como igreja, como corpo de Cristo. É por isso que Paulo ele diz aqui, olha, pelo contrário, os membros do corpo, parece ser mais fraco, é necessário na igreja, é necessário no corpo. Se não fosse necessário, o corpo estava incompleto. Tá? O corpo estava incompleto. Agora, veja só que o verso 24, ele diz, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disto, contudo, Deus concedeu o corpo, concedendo muito mais honra naquele menos tinham. É dessa forma. A igreja que nós somos dentro do que Paulo diz, o corpo de Cristo, precisamos estar edificado, alicerçado, arraigado dentro da palavra de Deus, né? Dentro da palavra de Deus. Então, parece que a atitude, muitas das vezes, se os irmãos cada dia não estão reclamando, mas eles não estão fazendo. Eu quero que isso aconteça. Então vamos fazer junto. Sempre eu tenho um dizer assim: não deixe as coisas acontecer. Faça acontecer. Faça acontecer. Eu quero que o pastor seja melhor. Valorize ele. Eu quero a minha igreja melhor. Começa contigo. Tudo é uma questão de que você precisa estar melhorando, melhorando e melhorando. Mas uma das maiorias das pessoas, eles não olham para dentro dessa unidade chamada igreja, uma unidade eclesiástica, mas ele olha para dentro de uma questão que alguém precisa fazer por mim. Não, dentro do corpo, dentro do elemento igreja, eu e você somos importantes para que assim a igreja ela venha ser melhor e crescer a cada dia. Eu preciso fazer minha parte, você precisa fazer sua parte, e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. A igreja ela precisa estar a cada dia, a sua vida diária diante de Deus. A vida cristã ela não é momento, ela é contínuo. A vida cristã não é momento de dizer assim, hoje estou legal, tudo bem. Não, ela é contínua. E na palavra contínua quer dizer todo dia e o dia todo. Sabe, meus amados irmãos, em santificação para que o crescimento espiritual da igreja. Cada dia eu preciso me buscar, a cada dia eu preciso me colocar, a cada dia eu preciso me dirigir a Deus para que Ele me dê esta inteligência e capacidade de fazer o melhor para o meu Deus. A terceira coisa, a igreja começa comigo. Se você quer que a igreja cresça, você deve convidar as pessoas. Você precisa convidar as pessoas. Já trabalhei, acho, para mais de 7 igrejas, construí outras. Aqui no estado do Amazonas, mas não tinha encontrado um lugar tão difícil para se evangelizar como no estado de Roraima. Aqui você convida, as pessoas vão. Lá você convida e eles não vão. Aqui você convida o jovem para fazer um culto especial, intercâmbio, todo mundo vai alegre e satisfeito. Lá não vão. É difícil, mas nós não perdemos a esperança. E isto, eu falando para os irmãos, antes de eu vir, e dizer para os irmãos assim, olha irmãos, nós precisamos fazer algo para que a igreja ela cresça, se estabeleça. Aí disseram assim, não pastor, aqui é difícil a coisa. E é difícil mesmo. Lá os jovens, os irmãos, pessoas, negócio de esporte, não tem nada a ver.
É momentâneo para ele as coisas. Entendeu? Quando eu cheguei lá nos irmãos, na igreja, e olhei a igreja nos primeiros cultos, pouquinhos irmãos, muito pouco mesmo, e digo, olha, nós precisamos fazer algo pela nossa igreja, para ela crescer. Vamos convidar as pessoas. E ser assim, só pode sair e convidar, não vem ninguém. E é verdade, sabe? Agora você quer ver eles se interessarem? É exatamente, convida eles lá para... Como é a palavra, filha? Esqueci agora. Aqui é festa, lá é piseiro. Piseiro. Quando eu cheguei lá, alguns me disseram, pastor, não se admire o que vai acontecer. Eu digo, por quê? Aguarde e espere para ver. Lá tem um negócio de vaquejada, vários cantores famosos para lá. Os irmãos tudo a caráter na vaquejada, né? Os irmãos da igreja. Isso aqui eu tive que conversar com eles, com todos eles, e dizer, irmãos, isso não é nosso lugar. A igreja é de Cristo, e Ele quer uma igreja perfeita. E você precisa, às vezes, é cobrar do pastor? Não cobre do pastor, cobre de si mesmo. A igreja é você, falei para eles. É você que precisa olhar para você, se você quer uma igreja melhor, se você quer uma igreja que cresça, se você quer uma igreja, mas lá eles usam uma palavra assim, uma igreja avivada. Vamos ter uma igreja avivada. Também tive que trabalhar em cima. Sabe por quê, meus amados irmãos? A vida cristã não é melhor, mais gratificante que alguém pode viver. O pastor estava falando pela parte da manhã assim, que a igreja, a alegria, ela é contínua. Ela é contínua. Não é agora e depois, não. A alegria do salvo, ela é eterna. Lembro que quando Jesus foi apresentado ao templo aos 8 dias de nascido, né? O sacerdote Simeão, ele recebeu Jesus nos braços e diz assim, agora, Senhor, despede teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A alegria do salvo, ela é eterna, não é momentânea. E a igreja, se eu quero que a igreja cresça, você faz a parte para convidar as pessoas. Não devemos apenas acreditar que isto seja verdade. Devemos também viver como acreditamos. Como acreditamos, né? E sabe, irmãos, que muitas das vezes eu falo, eu ensino, mas eu não quero viver aquilo que falo, nem aquilo que eu ensino. Mas Paulo aqui, ele diz exatamente que cada um de nós, né? Ele diz, olha o verso 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, olhando, cuidando, zelando, mantendo a vida, a comunhão, mantendo a unidade, mantendo o crescimento da igreja comigo, e depois nós vamos estar juntos, abraçados, crescendo na mesma direção, né? Crescendo na mesma direção. É isso que precisamos fazer. O cristão é abençoado mentalmente, espiritualmente, fisicamente, dentro da família, dentro do contexto de vida. Agora, isto requer que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo número 6. É olhar um pelos outros, é mantermos essa comunhão a cada dia mais próximo, né? Mais próximo. Então, é isto que faz com que a igreja ela vai crescer. Eu vou crescer, todos nós crescemos, né?
Todos nós crescemos. Não há, irmão, limite para as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Não, pelo contrário, Deus tem bênçãos para nos dar, Deus tem bênção para abençoar a igreja. Agora nós precisamos fazer com que sejamos filhos fiéis. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Sejamos filhos fiéis a Ele, né? Quando você traz um amigo, uma pessoa para o culto, que maravilha, que maravilha. Mas quando você convida e ele não vem, você se sente triste. Mas não desanime, não pare por aí, continua. Você está ajudando a igreja, você está ajudando seu amigo, você está ajudando a si mesmo, para que se fortaleça a cada dia, a cada dia. Uma igreja que cresce é uma igreja que se preocupa com o estado espiritual das pessoas. Das pessoas. E sabe, irmãos, uma igreja que se preocupa é aquela igreja que está buscando a cada dia Deus, né? A cada dia Deus. E esta igreja, né? Ela ama as pessoas. Esta igreja, ela nos traz exatamente a resposta que eu preciso para mim, tá? A igreja começa comigo. A igreja começa com você. A igreja somos nós, dentro da coletividade. A igreja nos dá exatamente aquilo que nós queremos. Porém, a pergunta é: estamos dispostos a viver a vida de uma igreja que quer crescer? Então começa com você. Responda para você mesmo, né? Uma igreja melhor começa com você mesmo, tá? O momento não é amanhã, é hoje. A palavra hoje, ela determina exatamente um bom começo para cada um de nós, certo? Faça a sua igreja crescer. Faça a sua igreja crescer. Faça a sua igreja crescer. Você é importante para esse crescimento. Você é. Diga para Deus: eu sou importante no corpo, me ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade. E para nós finalizar nesta noite, essa mudança começa hoje. Começa hoje. Olha o que ele diz no versículo 26, para nós finalizar. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. É essa a composição da igreja. Da unidade, da comunhão, como disse Paulo aos Efésios, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. A igreja é isso. Nós precisamos fazer isto. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, a não somente perguntar, mas a responder as nossas questões. A igreja começa comigo. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Deus possa nos abençoar a cada dia e nos dê saúde, principalmente, né? E pastor Ageu, obrigado. Obrigado, irmãos. Orem por nós sempre, tá?